Salve a luz de todos aqui nesse canal, Círculo da Ordem Divina. Para quem está chegando, meu nome é Lumena, eu sou uma médium terapeuta holística, uma terapeuta espiritual, enfim. E a gente está fazendo vídeos aqui sobre uma força interior que a gente tem, que é o nosso guia interior, que é o nosso espírito, né, ligado à Terra. É uma inteligência corporal que a gente tem dentro de nós, de forma energética, dentro das nossas células, e que transmite todas as vibrações que nós sentimos, né? E que também atrai. Bom, nós estamos falando do guia interior, do ambiente, que ele fica próximo aqui do nosso chakra esplênico, com o solar, tá? Então ele fica mais nessa região aqui da frente, abrindo todo aqui o campo áurico em volta da gente, que é o nosso ambiente. E hoje a gente vai falar sobre dinheiro, porque a sombra do ambiente é muito relacionada a dinheiro, a ganhar dinheiro, a ter sucesso no ambiente profissional e familiar. Nos outros vídeos a gente já falou um pouquinho, agora esse é sobre dinheiro. Bom, nós temos que entender que muitas vezes nós estamos totalmente desconectados dessa força, tá? Então a gente não consegue muita coisa que a gente gostaria. E mesmo fazendo um monte de coisa. Quantas vezes você já se pegou fazendo perguntas internas ou outras pessoas? Poxa, eu estudei, eu fiz um curso, ou eu me formei em curso superior, eu me dediquei ali e tal, e eu não consegui almejar a minha abundância, né? Para ter uma vida bacana, ter uma casa legal e tal. Você consegue levando, mas não é aquilo que você se sente realizado aqui na tua alma, porque a nossa alma, que tá aqui, mais atrás aqui do cardíaco, né, numa forma energética, essa alma é a nossa bússola. Ela que sabe tudo da gente, tem os anseios da nossa alma, tá? Então tem os anseios da alma, ligada à alma, e tem os desejos ligados ao ego, tá? Isso tem uma diferença muito sutil. Porque muitas vezes a sua abundância é muito sua. A questão de ter dinheiro e como você vai usar é muito seu. Só que no mundo que a gente tá, aqui puxa muito para quê? Para o nosso ego, né? Então, a gente já... Exemplo. Alguém ganha uma mega quantia numa loteria ou numa herança, vamos lá. Ela já vai o quê? Comprando carros caríssimos, um Porsche, uma Lamborghini, ou uma Mercedes, enfim, uma Ferrari, não sei. Vamos colocar uns carros de luxo aí. Ela vai para uma casa, às vezes, de 50 milhões e tal. E aí, beleza, ela tem muita grana, né, porque isso até na poupança rende muito porque é um dinheiro muito alto, né? Só que aí existe uma situação. Primeira coisa, a nossa alma. O que a sua alma gosta? Você está comprando uma casa de 50 milhões porque você se sente bem com aquela casa enorme? De verdade. Não é para você falar para os outros que você tem, que você conquistou. Tem muito isso, viu, gente? Escondido na gente. Ou é porque realmente é algo assim que você se sente aqui realizado. Se for, é porque a sua alma gosta de coisas mais faraônicas. Tudo bem. Então, antes da gente ir para essa questão do dinheiro, isso é muito peculiar a cada alma.
Tem pessoas que gostam de casa, só sente bem em casa. Tem pessoas que gostam de apartamento. Eu conheci pessoas que tinham grana e não gostavam de cobertura. Eu gostava de apartamento no até o quarto, sexto andar. Cada um é um, né? Não é isso? Então, eu tinha uma cliente, eu trabalhei muitos anos com sistema de segurança. Ela saiu de um apartamentaço na zona sul aqui da minha cidade, né? Em BH. E foi também para a Zona Sul, só que é um lugar, vamos dizer assim, mais classe média da Zona Sul. Um apartamento bem menor. Ela falou assim, nossa, no dia que eu fui lá, né, que eu prestava serviço para ela, e ela é uma pessoa agradabilíssima, me fez um suco, enfim, um lanche, ela muito agradável. E o apartamento era bem menor, e ela estava se sentindo super bem, porque ela falou assim, ah não, chega, agora é só eu, minha filha nem para muito que... E eu tô curtindo, tô saindo mais, eu tô passeando, porque eu não tô muito agarrada em casa, porque aquele apartamentaço lá tinha que ter pessoas, ela tinha que estar lá para, né, para organizar, é um custo alto para manter, e ela achou melhor. Ela falou assim, eu senti uma vontade, sabe? E ela não vendeu, ela alugou. Então, para você ver que não é questão financeira que eu quero dizer, é questão da alma. Ela estava curtindo muito mais agora. Ela falou, foi um tempo bom ali naquele apartamento, mas agora eu senti qualquer outra coisa, sabe? E como eu trabalhei com sistemas de segurança, gente, durante 15 anos, eu conheci muitas pessoas assim, né? E alguns clientes, né? A gente atendia muito condomínio, residência. Alguns clientes a gente pega um pouco mais de intimidade, a gente troca ideia, conversa, e as pessoas falavam coisas nesse sentido, sabe? Então, eu vou vender aquele sítio porque eu nem tô indo, né? Eu nem tô indo. Ou vou sair desse condomínio porque eu nem uso a piscina, eu uso a piscina do sítio. Eu vou todo final de semana. Então, o que eu quero dizer com isso? A sabedoria. Porque tem que ter sabedoria. Agora, se você gosta de coisas enormes, se você sente bem e você ganhou um mega dinheiro, sinta e realize o seu espírito. Entendeu? Então vamos lá. Então a gente tem um desafio porque as nossas crenças com dinheiro é muito complicada. Eu sei, porque eu tenho uma questão até interessante, porque eu sempre estudei em colégio particular, meu pai sempre trabalhou para isso e tudo. Mas teve uma quebra muito grande na época. E ao mesmo tempo que a gente passava algumas situações bem difíceis, outras eram boas. Só que eu convivia com famílias que tinham umas duas partes da família que eram mais abastadas. E teve uma época da minha vida que eu tinha tanta mente próspera que eu ganhava tanta coisa, eu não sabia nem da onde. Onde eu ia, eu ganhava coisa. Se eu tava no Rio, minha tia me levava na casa de alguém, eu ganhava alguma coisa. Eu colocava o pé lá, um monte de gente me dava alguma coisa. Ah, eu vou te levar não sei aonde, do nada. Sabe? Então aconteciam coisas assim. Eu tinha uma mente muito próspera, então eu ganhava muita coisa. E depois dos 20 anos, as coisas para mim foram muito difíceis. E eu fui colocando uma mente mais pequenininha. E é tão difícil sair, gente. Então eu fui buscar respostas, né? Porque assim, foi realmente situações. Só que eu comecei a fazer tudo também. Eu vendia doce na rua, eu vendia mel, eu já fiz de tudo. Eu já trabalhei com consórcio, eu já trabalhei com plano de dentário. Mas é interessante, que eu quero dizer, é que por quê que a gente vai lá, faz as coisas e as coisas não vão como a gente quer? Quando os anos foram passando, eu fui me perguntando isso, sabe? Por quê? Porque eu me dediquei lá, trabalhei, né, numa empresa terceirizada, eles me passaram até para atender autoridades e tudo.
E no final, as coisas não foram como a gente pensa que era, né? E nessa época eu até conversava com uma amiga que também estava no mesmo patamar. A gente foi direcionada para conversar com os prefeitos e tal das cidades, né? Os assessores. E também ela não ficou, né? Foi uma questão política que acabou, mas depois a empresa não continuou, né? Apesar de a gente ter ganhado várias coisas. E é interessante, talvez a gente fosse pessoas sabotadoras. Então eu fui descobrir que eu me sabotava. Só que não foi nessa época. E eu fui buscar a espiritualidade, eu fui começar a frequentar, começar a ler. E não chegava nisso. Chegava muito em questão de ter mundo espiritual, de ter guia. Isso aí tinha muita reencarnação. Mas essas respostas eu não vinha ainda. E aí eu continuei e tal. E fui me deparando com uma filosofia oriental com 29 anos de idade, quase 30, né? Depois, com quase 40, eu caí no Luiz Antônio Gasparetto, que aí foi um divisor de águas para entender muito bem isso aí, tá? Na filosofia oriental eu já entendi várias coisas que a gente tem. Com o Luiz, né, que tem essa força guia, que a gente trabalhou mais isso, porque eu trabalho com mediunidade há 20 anos. Mesmo trabalhando com mediunidade, tinha momentos que as coisas fluíam, tinha outros que nada fluía. Né? E às vezes os nossos guias inspiram a gente a fazer coisa, a gente procurar alguma coisa, a gente não procura porque a gente fica meio chateada e a gente breca até as informações. E aí eu fui buscando e fui achando. Quando eu fui ver, a gente vai vendo que tem muito sentimento de não merecimento, não sou digna de tudo isso. É muito difícil sair de onde eu estou para o que eu quero. Como que eu vou ganhar essa grana? Da onde vai vir isso? Do que eu faço? Não. Isso vai levar tempo. E aí você vê que pessoas às vezes montam uma coisa, em 2 anos já tá prosperando, ou ganha é inspirada a jogar na loteria e ganha, ou ganha uma herança, que eu já vi pessoas ganhar uma herança que não esperava, a pessoa cismou e deixou para ela. Tudo acontece, presentes de pessoas, enfim, já aconteceu tanta coisa comigo, sabe? Eu já atendi uma cliente uma vez. Eu tava atendendo ela, né? Era uma pergunta só, que ela queria eu ter um atendimento de uma pergunta. E ela ficou tão feliz que ela foi e falou assim: olha, eu tô mandando um bônus pra você. Aí me mandou 2 vezes o valor da consulta a mais, fora o que ela pagou da consulta. Sabe? Então são coisas interessantes. Eu falei, gente, sabe? É muito interessante acontecer essas coisas. Então, quando a gente sai disso, começa a acontecer muita coisa. Então, o que eu mais vi é o seguinte: eu tinha dificuldade de saber de onde o dinheiro viria, eu tinha uma crença que o dinheiro é muito difícil de ganhar muito. É uma crença que a gente vai ter que lidar e pegar o tora-unha todo dia, porque você vai ser puxado para baixo, porque é uma lida que a gente dá todo dia. Eu te digo que todo dia eu tô nisso. Por isso que eu tive uma época que eu comecei a alcançar uma coisa, eu fui morar numa casa de 2 andares, de repente eu quebrei. Gente, aí eu alcancei de novo, me mudei de casa e tal, daqui a pouco eu tava até sem água. Tô falando sério. E aí, foi bom essa parte. Aí, que depois eu vou contar como eu manifestei uma grana, e uma boa grana. Paguei muita dívida e tal. E dessa 4ª vez depois dessa grana veio a outra em 2019, que foi um fator determinante para mim. Que aí eu comecei a aprofundar mais e realmente pegar o meu tural e sair dessas crenças. E principalmente não ficar ouvindo as pessoas. Eu não quis mais ouvir as pessoas. As pessoas não sabem nada que é melhor para você. Elas te colocam medo. Isso me atrapalhou. Eu tava indo, eu tava igual
a águia se livrando do corvo, né? Só que depois eu comecei a dar mole pro corvo. Então, eu desci, porque os corvos não vão até a altura da águia, né? Então, eu comecei a abaixar para falar com eles, entendem? E não é que essas pessoas fazem por mal, é porque todos nós temos crenças dessa, gente. Então eu ficava ouvindo, eu comecei a entrar nessa energia de medo, sabe? De não conseguir pagar aquilo tudo. E só que eu sou uma pessoa assim que quando cai, eu resolvo aquilo, eu resolvo aquilo. Entreguei a casa, eu tinha pago quase 5.000 reais. Enfim, voltei a si, consegui mais outra grana para alugar outro. E eu sou assim, eu pego meu touro à unha. Então eu não tô dizendo aqui que eu sou milionária, que eu sou rica, que eu vou ensinar vocês a serem milionários. Não, não sou. Gostaria. Aí sim, né? Aí a gente faz um workshop, né, gente? Porque workshop com quem ainda não alcançou não dá. Mas eu tô aqui para ser uma inspiração do trabalho que eu faço comigo e com as outras pessoas. Entende? E que tem pessoas que chegam até mim que tem muita grana, mas não tem uma outra parte, que é a autoestima afetiva. Não sabe perdoar as pessoas, os pais. Tem questões de abuso. Entende? Eu atendo pessoas assim, de todos os níveis financeiros, tá? E é interessante, porque a gente vai aprendendo também. Então, e eu comecei, isso foi bom, porque quando eu tive que recomeçar, eu recomecei primeiro a realmente seguir o que eu gostaria, que é ser médium e ser terapeuta. Que é o que eu faço de melhor, que eu tô há 20 anos fazendo, né? Eu atendi muita gente nesses 20 anos, com resultados, né? Porque o meu trabalho é de sessão com guia, e a gente faz um trabalho online também, para quem quiser. Então eu trabalho esse resgate de alma, trabalho com energias, tá? Então é um trabalho mais forte, tá, gente? Não é reiki. Eu acho que cada um tem uma veia espiritual. Eu adoro o reiki para quem é da veia do reiki, quem é. O meu trabalho mesmo é com essa força do guia interior. É trazer esse instinto de volta, é conectar você com ele, conectar você com seu eu superior e com seus guias e com a sua família espiritual. Para que você tenha as respostas. O meu tarô é a mesma coisa. Eu vejo o que está para acontecer e por que não aconteceu na tua vida. Mas é assim. E a gente vai indo. Então, nesse fato aí, eu comecei a pegar meu touro à unha. E por que eu tô falando? Tô vendendo o meu peixe, mas eu tô falando o seguinte. Muita gente chega para fazer um trabalho, uma leitura de tarô, e acha que é mágica, que você não vai mudar a sua postura e sua crença e que aquilo que tá no tarô vai acontecer. Não, não vai. Porque o seu inconsciente mostra no tarô o que tem para você. Tua alma tá te mostrando, ó, tá ali um negócio para você. Será que você vai conseguir? Será que você tem crença para aquilo que tá na tua energia? Você vai conseguir? Não, às vezes você não tá aberto àquilo. Por isso que aquilo não chegou. E nem vai chegar, talvez. Esse é o trabalho. E como que eu entro na pessoa? Mando a pessoa fazer uma coisa para dar uma abertura. Tá? Ou falo para fazer uma sessão comigo de animal de força e tal. Mas o que eu mando a pessoa fazer, se a pessoa fizer, dá certo. Tem pessoas que não fazem, precisa de uma guiança e eu preciso que você me guie. Beleza. Cada um é um. Então, por isso que eu tô dizendo aqui. Eu tô falando do meu trabalho justamente porque tem a ver com isso aqui. O guia interior só funciona se ele tiver aberto e sem negatividade. Muita gente fala assim, vamos colocar o positivo em cima do negativo. Isso funciona se você tiver muito pouco negativo. Senão não funciona. Então, como que a gente faz isso? A gente chama o nosso guia interior do ambiente, ele vai te mostrar como um animal, tá? Eu fiz antes aqui para acelerar o vídeo, e eu fiz e perguntei, né?
Então é o seguinte, toda vez que eu faço esse trabalho, gente, vem respostas maravilhosas, tá? Aí eu comecei a fazer muito, vou falar de mim, eu comecei a fazer perdão, e aí eu comecei, que é uma limpeza muito forte, e decreto. Uma oração de perdão que eu adoro é da Catherine Ponder, do Joseph Murphy e do Ho'oponopono. Uma dessas três, tá? Tem uma da Catherine Ponder que é maravilhosa. Eu acho ela muito forte. E uma do Gasparetto, do livro do livro do Calunga, que é muito forte também. Então, eu comecei a trabalhar em mim a dissolução de mágoas e desencantos. Em 2019, em outubro, eu larguei minha terceira casa, fui para casa do meu pai e chegando lá, eu falei, vou pegar meu toura-unha. Comecei a fazer, em janeiro eu já consegui um trabalho online, um trabalho de uma empresa americana que queria pessoas do Brasil que falassem português. E essa empresa foi mais para pagar o restante do pintor da casa. E depois peguei um outro trabalho que eu tô 4 anos lá. E depois foi vindo as coisas, gente. As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Sites me convidando para trabalhar, que é difícil de entrar. Teve um que eu tive uma inspiração de mandar e deixar lá. De repente passou um tempo, mudou a supervisora, ela me chamou para fazer um teste. Então, assim, trabalho com. Veio clientes do nada, pessoas que vieram para mim, eu não sei explicar. Eu não tinha um site oferecendo meus serviços, eu não tinha nem canal de YouTube. Não tinha canal de YouTube, eu não vendia peixe no YouTube, como eu faço agora. O canal tá desde 2018, mas eu não colocava as coisas nele. Eu colocava só uns videozinhos assim e tal, mas não era oferecendo o meu serviço, né? E teve uma vez que a pessoa veio até mim, começava a vir cliente. Eu acredito também de grupos que eu participava, né? Que eu falava que eu era, às vezes, terapeuta e tal, tá? Mas pra você ver, só um comentário que eu fiz num grupo, então eu não tinha publicidade nenhuma. Teve uma que veio de um comentário que eu fiz num grupo. De uma situação, não foi nem vender um peixe. Então, muitas coisas começaram a se abrir para mim. E trabalhei com pessoas também de Portugal, né, ganhando em euro, coisa assim que para quem tava na situação que eu tava. Então, isso que eu tô falando, tá? Agora eu tô querendo, já estou, né, para montar um espaço físico, né? Então, assim, já arrumei uma pessoa, uma amiga, né, que vai juntar comigo, porque eu preciso de uma pessoa. As coisas vão acontecendo, tá? Eu tô falando de mim, por quê? Porque é bom a gente falar da gente, é verdade, né? Então, por isso que às vezes o pessoal, ai, Lúcia, demora a fazer vídeo no YouTube. Gente, mas eu atendo 1, 2, 3, 4 empresas. Eu tive que sair de algumas. Hoje são 4. Fora os clientes privados que eu atendo, tá? Então, assim, realmente, né, as coisas, graças a Deus, foram assentando pra mim, tá? E eu fiz muito purificação dessa negatividade. E faço até hoje, porque até hoje me pega. Me pega. E a única coisa que cura isso, além do que eu tô falando aqui, que é as orações de perdão, o que você vai fazer é colocar paz dentro do seu corpo. Por quê? Quando a gente tem muita negatividade, por que às vezes você não consegue ser positiva ou você entra num total desespero, na total fragilidade, num tédio sem fim? Sabe por quê, gente? Porque
essa negatividade, ela vai se formando como uma toxina no nosso corpo, tá? E aí, quando a gente se liga também no pior dos ancestrais, a gente começa a falar, a gente já traz uma questão dos ancestrais. Então a gente tem que purificar. Como que a gente purifica isso? Com uma irradiação que eu vou ensinar, tá? Então, você tem que declarar paz e irradiar. É só isso. E procure uma oração de perdão que lhe agrade. Procure uma oração de perdão que lhe agrade. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar aqui em descrição, mas eu vou colocar umas orações de perdões lá na comunidade, tá? As que eu uso. E o Ho'oponopono iluminado, para quem quiser fazer como oração de perdão, é Lumena, no meu caso, iluminada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu vou dar uma orientação. Não façam para ninguém, façam só para você. Se você está numa situação querendo prosperar, querendo ganhar mais, faça só para você, tá? Então é o seguinte, você vai chamar o seu guia interior, o meu já chamei, como eu disse, é um coelho, e você vai perguntar para ele o que você precisa para ganhar dinheiro. E ele vai começar a responder, gente. Pode ser que seja perdoar, dissolver, mágoa, desencanto, alguma coisa bem forte. Por que eu digo? Ah, mas isso todo mundo sabe. Sim, mas tem uma coisa sua que pode ser algo mais forte que tem aí dentro, que é o mais difícil, tá? E ele vai te mostrar isso. Ele vai te mostrar que você está entrando na energia de alguém que é assim muito negativo, tá? Então, e aí, quando você pergunta isso para ele, né, no meu caso aqui, né, que é o coelhinho, eu perguntei pro coelho, pro coelho, e ele veio com uma palavra que é fertilidade, fertilizar, ele veio com a palavra fertilizar. E é interessante porque eu estava lendo um livro que chama Equilíbrio e Recompensa, do Lourenço Prado, que foi um mentalista da década de 40, e lá também tá que você precisa induzir. Só toda vez vem essas palavras para mim, eu faço muito teste, né? Então veio fertilizar, veio induzir, e teve uma outra vez que veio introjetar, que é tudo a mesma coisa. Então eu tô precisando agora colocar muita coisa positiva, só coisa positiva. E não cair numa coisa que é o meu desafio, que eu tenho, que é uma melancolia, um tédio. Eu tenho muito isso, eu tenho muita inquietude. Tá? É o meu calcanhar de Aquiles, né? Então, e a gente vai ter que trabalhar. Só tem um jeito, trabalhando em você, fazendo o seu trabalho, gente, interior. Eu não vejo outra saída para ninguém. Eu peguei muito meu toraunha para tentar entender muita coisa. Por isso que eu prosperei várias vezes e quebrei porque foi eu responsável. Não foi ninguém, não. Não foi porque tá assim a economia, porque tá... Não. Foi porque eu saí do bom e entrei no mal. Tá? Eu trabalhava com segurança eletrônica, separei da minha família. Eu tinha contratos assim de meses, de todo mês ganhar uma grana. E eu peguei um serviço enorme desse cliente. Então, eu falar que as coisas não vêm, as coisas vêm sim. As coisas vêm sim. Só que elas param de vir por causa da gente mesmo. Eu tava prosperando e pum. Então eu peço a vocês, não façam isso, não ouçam as pessoas. Então, mas tá tudo bem, a gente começa de novo. Eu tô aqui pra falar a verdade, tô aqui pra ficar falando firula, não. Tá? O que ele vai te dizer? Aí é com ele, com o seu animal, com o seu instinto, com o seu guia interior. Ele vai te dizer alguma coisa, tá?
Mas faça uma dessas orações. Eu vou colocar umas orações lá na comunidade, já falei. E aí, quando ele falar o que você tem que fazer, você vai fazendo o que ele tem que fazer, tá? Beleza. E aí, a cerejinha do bolo. Você vai imaginar uma luz. Essa luz, gente, é como um holofote. Mas ela é uma fumaça branca como nuvem. É um holofote como nuvem. Parece algodão. É muito bonito, porque eu tive uma visão. Quando eu falei, como que é a irradiação da paz? Paz não é uma palavra. Ternura não é só uma palavra. Existe uma irradiação, uma entidade. Tá? A paz é uma radiação que entra no seu corpo. E ela coloca ordem em qualquer caos. Ela tira o negativo, ela abre as portas, ela traz a prosperidade e a abundância e ela liga você à inspiração dos seus guias, do seu eu superior, junto com os seus guias também. Então é assim, você irradia uma luz branco-azulada, é lindo essa luz. Você pode simplesmente, olha, eu vou declarar paz. Então vamos lá, vamos respirar. Paz. Eu reivindico a paz do mundo espiritual, do mundo cósmico. Respira fundo. Quando respirar,